Fala pessoal, escritor e professor Walter Luz na área. E essa notícia aqui, ela tem dois lados da história, tá? Eu vou começar falando do lado bom, porque sim, essa notícia tem um lado bom. O pessoal esquece, o pessoal por causa que vê um monte de gente odiosa na mesma foto, né? Você vê os STFs, você vê o presidente da Câmara e o presidente do Senado, principalmente o prevaricador, Rodrigo Pacheco, que devia ter feito o impeachment do Alexandre de Moraes para ontem, principalmente após as denúncias, mas o pessoal vê isso e não vê o teor do que aconteceu, tá? Então eu vou ler para vocês que vocês entendam o que está acontecendo. E depois, claro, mostrarei o outro lado, o lado ruim. Governo e Congresso fazem acordo com o STF para retomar pagamento de emendas parlamentares. Aí vamos lá. O governo e o Congresso entraram em acordo nesta terça-feira 20 no STF para retomar o pagamento das emendas parlamentares, junto com ministros da Corte, os presidentes da Câmara e do Senado concordaram em aumentar a transparência sobre o destino e a finalidade dessas verbas que são liberadas pelo Executivo a partir da indicação dos deputados e senadores dentro do orçamento da União. O acordo envolve as emendas impositivas de pagamento obrigatório pelo governo que já foram suspensas pelo STF na semana passada. Com o acordo, os pagamentos deverão ser retomados após algumas mudanças nas regras de distribuição a serem formalizadas no prazo de 10 dias úteis. Certo? Nas últimas semanas, para vocês terem um contexto do que está acontecendo, o Flávio Dino suspendeu os repasses por falta de transparência e foi seguido por unanimidade pelos demais ministros no julgamento virtual na última sexta. Ao final da reunião, ele disse a jornalistas que os pagamentos permanecerem suspensos. Ele vai aguardar a formalização das novas regras para autorizar a retomada dos repasses. Aí como ficam as emendas individuais, incluindo as tais emendas PIX? Ficou acertado que as emendas individuais, em que cada parlamentar tem direito a um montante padrão, serão mantidas com impositividade, ou seja, elas são impostas, são obrigatórias ao governo, de seu pagamento pelo governo, mas poderão sofrer impedimentos de ordem técnica a partir de uma regulação com critérios objetivos que será elaborada por Legislativo e Executivo nos próximos 10 dias. Aí as emendas individuais da modalidade transferência especial, também conhecidas como emendas PIX, que é conhecido por isso, porque pela qual deputados e senadores enviavam dinheiro para municípios sem uma finalidade definida e de forma assim, prática, instantânea, por isso tem esse nome PIX, deverão agora identificar de forma antecipada seu objeto e a prioridade será para obras inacabadas. O Tribunal de Contas da União, braço fiscalizatório do Poder Legislativo, deverá receber a prestação de contas desses gastos. Elas também continuam impositivas, ou seja, de pagamento obrigatório pelo governo federal. Então aqui tem comissão embancada, o que aconteceu com elas. E aí, gente, é o seguinte... Isso aqui é uma coisa boa, certo? O Flávio Dino agiu corretamente aqui, porque essas emendas são uma festa só. Lembra daquele negócio do orçamento secreto? E a propósito, você viu o orçamento secreto citado alguma vez nesse artigo? Não. Porque as emendas de relator, que não são mencionadas aqui por esse nome, mas todas as emendas, elas estão com seus nomes certinhos aqui. Não há questão de orçamento secreto agora, porque não é mais o governo Bolsonaro. Mas a questão maior é a seguinte: essas emendas, não ter transparência, serve muito para desvios. Então, a atitude do Flávio Dino, que é um político péssimo, que é uma pessoa péssima, que eu não tenho, assim, quase nada a favor dele, sendo nada, ele agiu certo aqui, os STFs agiram corretamente. Porque é preciso mais transparência, assim. Umas emendas passando por baixo dos panos sem você ter o devido controle, é complicado. Essas emendas são importantes, gente. Essas emendas são o dinheiro que os parlamentares usam para colocar nos seus estados para fazer as obras. É claro que vai ter muita politicagem em cima disso, tem interesse e tal, mas são importantes, cara. E o deputado que estiver falando mal de emenda, cegamente, sem estar usando elas, ele está enganando você, ou ele é um alienado, tá? Então, isso aqui foi uma boa coisa, tá? Para que vocês, assim, dê uma freadinha um pouco na raiva que todos nós temos desses personagens, para a gente, assim, encarar a realidade e sermos justos. Mas agora que acabou essa parte de sermos justos, né, vamos para a parte chata, a parte que realmente deveria ter feito parte dessa reunião também, que é justamente a questão do impeachment do Alexandre de Moraes. Isso aqui deixa as pessoas com raiva por um motivo muito simples. Isso aqui é a maior reunião de canalhas do nosso país. E, beleza, eles reuniram-se por uma coisa boa. Mas em relação ao resto, não há comentários. Parece que o Alexandre de Moraes está limpo, tranquilo, não tem nenhum problema. Eu não sei nem como é que isso não é configurado com conflito de interesse, porque o Pacheco é aquele que pode fazer o processo de impeachment do Alexandre de Moraes. E não só ele não se manifesta, como ele se reúne depois com o Pacheco, com a desculpa de ser alguma reunião com essa finalidade que nós lemos aqui,
tudo numa boa, né? Os caras jantam, eu rio, conversam e fica tudo numa boa. Então esse é o lado extremamente mau e revoltante disso aqui. Porque o Pacheco devia estar em pé de guerra com o STF, sim. Porque vocês não se esqueçam que lá atrás o Pacheco deu duras críticas em relação ao STF. E ele deu. Se o pamonha do Pacheco deu, é porque a coisa estava feia. Foi lá atrás, mas agora parece que murchou de novo, voltou a ser o Pacheco bonzinho, que come da mão do STF e que não vai fazer impeachment de ministro, né? Com apesar de ser previsto na Constituição, e até jornalistas da extrema imprensa estarem cogitando isso como única solução. E é a única solução. É por isso, meu pessoal, minha gente, que 7 de setembro é o dia chave. A gente tem que aproveitar esse momento que o Alexandre de Moraes está sendo fragilizado, porque se a gente deixar passar, os caras simplesmente vão passar por cima disso e vai ficar por isso mesmo. Porque o que os caras mais querem é que esse burburinho se encerre, que isso dê só como um escândalo, que foi só pitaco de jornalista. Engraçado, né? Agora os jornalistas, para eles não estão sendo levados a sério, né? Falando que o Bolsonaro fica atacando jornalistas. Agora eles que estão aí ignorando denúncias importantes, flagrantes de jornalistas. Jornalista que eu não tenho simpatia, o Glenn Greenwald, mas que está denunciando coisas graves e que não são fruto de hackeamento desta vez, tá? Então, dia 7 de setembro, gente, é protesto em massa. O pessoal tá falando na Avenida Paulista, mas ao meu ver tem que ser no Brasil todinho. Eu estou disposto, eu aqui do Rio Grande do Norte, de fazer de massa para processo 7 de setembro, protesto 7 de setembro na minha cidade. Então, atenção pessoal, organizem protestos nas suas cidades pacíficos, claro, mas com a pauta definida do impeachment do Alexandre de Moraes, porque a gente tem que conter essa conquista. Vai ser a primeira vez que o ministro do STF é impeachmentado e com certeza não é isso que eles querem. A gente tem que aproveitar o momento e ficar no pé desses caras. Eles não podem ter sossego. Então é isso, gente. Curta, compartilhe, se inscreve no canal e a verdade é uma só. Valeu!